Olá, eu sou Cíntia e é uma satisfação, querida mulher, ter você nessa hora mais uma vez conosco. É uma alegria, é uma satisfação poder saber que você retirou aí do seu tempo, que eu sei que é bastante corrido, não é? Um tempo para que nós pudéssemos aprender um pouco mais. Eu diria que esse não é nem uma perda de tempo, mas um investimento para um crescimento espiritual da sua vida. Então receba o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigada por poder estar juntinho com você, querida mulher, nesta hora. Hoje nós estamos então concluindo uma série de estudos bíblicos voltado para as mulheres, baseadas lá no livro de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5. Pela graça de Deus, esse hoje está sendo o 13º encontro. Desde o início, quando recebemos aquela triste notícia da pandemia, nós começamos, a pandemia do Covid-19 aqui no Brasil, nós começamos a pensar como poderíamos, de alguma forma, auxiliar, ajudar as mulheres de forma especial e de forma muito assim mais específica aqui no nosso Brasil, porque foi mais ou menos ali no iniciozinho de março, quando nós recebemos essa triste notícia da pandemia do Covid-19. Então pensamos, como poderemos auxiliar, ajudar a cada mulher a pensar, a refletir sobre a vida e a aprender sobre coisas que nos darão um tipo de vida diferente conforme as Escrituras nos mostram. Já se passaram mais de 3 meses. Passou bastante rápido, não foi? Nem percebemos. E todas as quartas-feiras nós estamos aqui juntinhas para estudar a Bíblia, para nos encontrar, para orar, mas principalmente para encontrar em Cristo Jesus a direção para as nossas vidas. Eu quero agradecer ao nosso Deus por esse privilégio, porque Ele nos concedeu força, nos concedeu direção para executar esse projeto que certamente nasceu e partiu do coração dEle. Quero agradecer também de forma muito, muito, muito especial ao meu querido marido, Daniel, que também é o meu pastor, E que sempre foi o meu grande incentivador. Na verdade, foi ele quem me desafiou para que nós pudéssemos trazer ou fazer juntos esse projeto, Todas as quartas-feiras, no período da tarde. E eu agradeço muito de forma especial, principalmente porque ele é o meu orientador, É ele quem me orienta e supervisiona todo o conteúdo desse estudo. Eu já falei para você que já nos ouviu anteriormente, porque nós temos uma série de estudos, Conforme eu falei no início, esse é o 13º estudo. Então tem uma playlistzinha para você que está chegando agora no nosso canal do YouTube, que você pode assim se inscrever e ouvir com muita tranquilidade, inclusive enquanto você prepara uma boa faxina, enquanto você faz uma boa comidinha para a família, você pode ouvir os recados do Senhor para a sua vida, que certamente vai te ajudar a ser uma mulher diferente, uma mulher conforme os ditames da palavra de Deus, e não conforme as ideologias desse mundo. Então, como eu estava falando, o meu querido pastor, é ele quem me supervisiona, é ele quem supervisiona todo o conteúdo desse estudo, porque ele sim estudou no Seminário Teológico Presbiteriano, Ele tem todo o embasamento. Eu não sou pastora, sou apenas uma serva do Senhor, que também estou aprendendo com vocês. Então eu não poderia encerrar essa série de estudos sem deixar aqui minha palavra de gratidão ao meu querido Dani, que é assim que eu chamo ele, por todo esse apoio para que todo esse conteúdo fosse passado de uma forma mais fiel possível com aquilo que de fato Cristo nos ensina. E se não bastasse, ele ainda é o meu filmador. Então, além do conteúdo, é ele quem está, inclusive, aqui agora filmando. Dani, para você, viu? Deus te abençoe. Quero também agradecer, e não poderia deixar de agradecer, ao meu querido irmão Denis. O Denis, ele faz toda a edição e a transmissão ao vivo pelo canal da nossa igreja. Então, é esse trio que tem
trabalhado todas as quartas-feiras à tarde para que juntos nós, todas as mulheres, possamos crescer, aprender mais, descobrir as verdades maravilhosas da palavra do Senhor para a nossa vida, ou até mesmo redescobrir e nos reanimar, ter boas notícias, não é? Porque se nós formos olhar apenas os jornais, nós vamos nos entristecer bastante. Mas essas palavras nos trazem esperança, nos traz, de fato, mudança de vida e nos traz alegria. Então, aqui recebam, meu querido Daniel e Denis, o nosso muito obrigada. Hoje, então, nós concluiremos esse estudo, revendo o que aprendemos e fazendo aplicações para a nossa vida de uma maneira mais abrangente diante de todos os temas que nós tratamos. Então, hoje eu não vou falar de uma mulher específica, porque vocês vão observar que o fechamento dessa série que nós fizemos, que é a última expressão hoje, ela é, na verdade, ela aponta para todo o estudo que já foi feito. Então, hoje nós não vamos estudar especificamente uma mulher, mas nós vamos estar, assim, revendo aquilo que o que é que nós já vimos, né? Então eu gostaria de perguntar aí para você que está nos ouvindo nessa hora, o que é que você acha? Encerramos hoje ou continuaremos? Quero que você deixe aí no nosso chat, através das redes sociais, o que é que você acha? Devemos continuar ou nós vamos parar por aqui, já que hoje é a última expressão ali dessa série inteira que nós fazemos. E aí, no final desse estudo, nós vamos, então, anunciar para você o que é que nós iremos fazer. Eu fico aguardando aí o seu recadinho, tá bom, querida mulher? Bom, dito isso, agora nós queremos, então, eu quero que você, por gentileza, abra aí a palavra do Senhor, no livro de Tito, capítulo 2, dos versos de 3 a 5, para que nós venhamos nos concentrar nesta última expressão que aparece no texto. E ela é uma última de uma extrema importância. Talvez para você que chegou agora, que ainda não entendeu, né, o contexto daquilo que nós estamos falando, dê uma olhadinha aí, nós reforçamos depois na nossa playlist para que você se situe, para que você veja que é uma série, né? Tem uma sequência aí desses nossos estudos. Pois bem, vamos ler então? Tito, acompanhe, capítulo 2, dos versos de 3 a 5. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, também não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Temos aqui, então, a nossa última expressão dessa série maravilhosa de estudos que o Senhor trouxe para nós, para que a palavra de Deus não seja difamada. Todo o ensino dessa passagem de Tito, capítulo 2, de 3 a 5, tem como único objetivo não deixar que a palavra de Deus seja difamada. Nós ficamos maravilhadas, não é verdade? Com a sabedoria divina, estabelecendo os papéis, observe, de cada um no corpo de Cristo. Como é perfeito o ensino bíblico e que harmonia ele proporciona ao indivíduo, para a família e para a sociedade. Por isso a importância de nós jamais abandonarmos a sabedoria das Sagradas Escrituras. Por isso, querida mulher, você não pode continuar vivendo do mesmo jeito. Veja que harmonia, que coisa maravilhosa o Senhor deixou aqui para nós, através dessa série de estudos. Então, nós reforçamos que tudo que nós vimos antes é tão somente para que a palavra de Deus não seja difamada. Contudo, nós temos a plena convicção, como mulheres, de que crer, viver e praticar o que a palavra de Deus nos ensina é um grande desafio, não é verdade? Por que é um grande desafio?
Porque nós já temos muitas forças contrárias ao próprio Cristo e à própria palavra de Deus. Quais seriam, Cíntia, essas forças? O que é que eu tenho de contrário? O que é que me impede, por exemplo? Quais são as dificuldades ou os impeditivos para que eu, de fato, faça assim? Primeira coisa que nós devemos lembrar é que nós temos oposição externa. Esse é o primeiro ponto negativo que nós encontramos para que, de fato, essa palavra de Deus não seja difamada. Como é que nós podemos exemplificar isso? Pessoas que não concordam com as Escrituras, e não são poucas, são muitas, né? Tem muito mais pessoas que não concordam, que não acreditam, do que aquelas que verdadeiramente nos incentivam. Também a ética judaico-cristã se levanta contra o ensino do Senhor todos os dias. Tanto homem como mulheres que estão também em rebelião contra a Bíblia ou contra tudo que é ensinado pelas Escrituras. Então a gente observa que esta oposição, ela é esperada. Afinal de contas, nós vivemos num mundo caído, não é verdade? E as pessoas que estão mortas em seus delitos e pecados, elas não conseguem ter essa liberdade em poder enxergar as Escrituras como algo que é maravilhoso e que é como que se fosse um manual de vida para todo aquele que quer viver de forma bem-sucedida. Por quê? Porque elas vivem escravizadas pelas paixões mundanas, são guiadas pelo curso desse mundo, não é? E pelo espírito que opera no filho da desobediência. Se você quiser uma referência bíblica que fala exatamente sobre esse texto aqui, leia lá depois em Efésios capítulo 2, dos versos de 1 a 3, que você vai compreender um pouquinho mais. Então, observe que essa oposição externa, ela já é esperada. E eu preciso informar que quando nós falamos de pessoas mortas nos seus delitos e pecados, nós de fato só temos vida quando o Senhor faz a gente nascer de novo, que é o que a gente chama de regeneração, ou seja, gerar novamente. É quando nós ouvimos a palavra de Deus e o Espírito Santo de Deus abre o nosso entendimento e nos dá vida, e nos coloca fé, e faz com que eu e você, querida mulher, passe a crer. Por que eu estou falando isso? Porque de repente você que está nos ouvindo nessa hora, talvez diga assim, mas eu não estou entendendo muito o que significa isso, eu nunca tive nenhuma Bíblia, nunca abri uma Bíblia, não sei nem o que é isso, eu já tenho meus 80 anos, meus 90 anos, por que eu não consegui aproveitar tudo isso antes? Há esperança para você, olha que maravilha! O Senhor ainda está falando contigo nessa hora, através das Escrituras. Ainda que você não compreenda muito bem, aquilo que está sendo verdade do Senhor pode fazer toda a diferença na sua vida. Porque a palavra do Senhor, de fato, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Não é ouvir todas as vozes que estão falando por aí. Existem muitas vozes nesse mundo. Quais são as vozes que você verdadeiramente tem dado atenção? A palavra do Senhor, ela deve ser a nossa única regra de fé e de prática. Ela não deve ser mais uma, ela deve ser de fato a única. Por que eu falo isso? Porque Satanás, ele vai sempre querer negar a palavra de Deus e fazer com que as pessoas acreditem em mentiras, ideologias vãs, não é? Pessoas que até falam em nome de Jesus, mas que de fato não é o Jesus que a própria Escritura revela para nós. Afinal, o próprio Satanás, ele é o pai da mentira e ele vai tentar de todas as formas enganar, se possível, inclusive os eleitos, conforme a palavra de Deus já nos diz, né? Então, nós temos aí essa primeira oposição, que é a oposição externa. Demos aqui uma breve explicada sobre que tipo de oposição é essa, mas nós temos também uma segunda oposição. Seria a oposição interna. Por que eu estou falando interna? Porque existe sim, inclusive dentro das igrejas, de uma forma geral, homens e mulheres sem conhecimento bíblico básico, o mínimo possível. Estão lá dentro, mas não conhecem nada. E acabam adotando também os padrões ou os ditames desse mundo.
Você com certeza já se deparou com algum cristão dizendo: eu não concordo com isso que a Bíblia diz, não é? Ou então até achando que o ensinamento bíblico é somente para o tempo passado, que não se aplica mais para nós hoje. Nós precisamos, querida mulher, reafirmar, confirmar e nunca negar esses princípios de que a Bíblia, ela é inerrante, ela é infalível e ela é a autoridade das Escrituras. Porque se nós formos cair nessa onda, né, de que já ficou para o passado, esse é um livro antigo de fato, há mais de 2000 anos, e é o único livro que de fato, quando a pessoa tem contato com ele, toda uma vida muda verdadeiramente quando é praticado os preceitos que aqui são deixados pelo Senhor. A Bíblia, então, é a palavra de Deus. Ela é o único caminho através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Inclusive, se você está procurando a razão de viver, nesse mundo mal você não vai receber, você não vai encontrar, se você está tentando achar a paz, não é? Ainda que nesse tempo de pandemia, com tantas turbulências, ainda que as nossas inquietações, os nossos anseios, as nossas dúvidas e incertezas, você pode encontrar através da palavra do Senhor, acalento. Você pode encontrar segurança, você pode encontrar confiança, porque ela nos garante uma vida eterna. Podemos até admitir, quando nós falamos de oposição interna, né, que não entendemos, talvez, determinados assuntos que a palavra de Deus aborda. Aí é uma expressão que a gente concorda. Mas não dizer que não existe, ou que é antiquado, ou que já não se aplica mais para nós nos dias de hoje. É por isso mesmo que nós buscamos crescer e conhecer mais, tirando as dúvidas, procurando de fato alguém que se afunilou no estudo para isso, que conhece o original das Escrituras. A nossa Bíblia é traduzida para o português, né? Mas ela tem a sua origem, da sua escrita, no grego e no hebraico, né? Nós agradecemos aos nossos amados pastores presbiterianos que tanto estudam nos seus seminários para que de fato possam ser fiéis e informem das Sagradas Escrituras aquilo que o Senhor de fato deseja. Então jamais nós podemos admitir que o ensino bíblico não se aplica a nós hoje. Já vimos então aí que nós temos duas oposições, a oposição externa e agora falamos da oposição interna. Mas nós temos uma terceira oposição, que é a oposição do nosso coração. Mesmo crendo na Bíblia, mesmo eu não duvido que você crê, nós temos sim as nossas lutas internas, não é verdade? Se formos sinceros conosco mesmo, nós vamos ver que nós temos. A velha natureza caída, ela vive tentando se levantar, ela vive tentando renascer, ela vive tentando nos dobrar para que nós, de fato, estejamos distantes do nosso Deus. Então, nós precisamos diariamente nos santificar. Esse é um processo, é uma caminhada que nós iremos trilhar até o dia que o nosso Deus nos chamar através da morte para sermos promovidos para a nossa casa celestial. Nós devemos buscar a Deus e depender totalmente, querida mulher, da graça dele, para vencermos as nossas lutas contra o pecado em que nós habita, dentro do nosso próprio ser, né? Tem momentos que nós queremos fazer exatamente o oposto daquilo que Cristo nos ensina. E você, se tivéssemos tempo aqui, poderíamos dar vários e vários exemplos. O próprio apóstolo Paulo diz que aquele bem que a gente quer fazer, esse a gente não faz. A gente até já sabe o que deve fazer, mas existe essa luta interna no nosso coração e nós precisamos depender da graça do Senhor para que, de fato, não sejamos tentados a querer agir com maldade ao invés de bondade, ao invés de sermos submissas, queremos inclusive competir, né, ou defender essa ideologia aí do feminismo que tem alastrado as famílias ou adentrado de forma sutil, mas que tem trazido um prejuízo gigantesco para dentro da família e também para a sociedade. Ao invés, muitas vezes, de sermos uma mulher sensata, nós queremos o quê? Espatifar logo com tudo, não é verdade? Nos precipitar. E a Bíblia diz que peca a mulher que age de forma precipitada. Então, precisamos, de fato, estar atenta. Eu diria, inclusive, que
Essa terceira oposição é a principal oposição, porque a palavra do Senhor diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele não é simplesmente corrupto. Então, não confie no seu próprio coração. Pelo contrário, coloque-se diariamente diante da pessoa bendita de Jesus Cristo. E o que acontecerá se nós não permanecermos, então, firmes? Se não mantivermos as nossas vidas em total dependência de Deus através da oração? Se cedermos aos padrões desse mundo? Estão falando que é assim? Então eu vou fazer assim. Está falando que família não é mais um homem e uma mulher? Estão falando que eu posso deixar de gostar? Estão falando que o amor acabou? Estão falando... Enfim, são muitas vozes. Qual a voz que você tem dado? Qual a voz que o seu coração tem dado? É a voz do grande orador, que é a pessoa de Jesus? Ou é a voz do grande enganador, que aí são todas as demais vozes? Muito cuidado para que você não venha tomar ou a sair do prumo, na verdade, ou do trilho, né? Contudo, se você já passou por isso, se sair, apegue-se, arrependa-se, busque ao Senhor, porque há esperança na pessoa do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, afirma que todo esse padrão para as servas de Deus visam algo muito maior. Tudo isso que nós estamos falando tem um alvo maior, tem um objetivo maior. Qual é? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, querida mulher, você precisa parar nessa tarde agora e pensar: será que eu não estou difamando a palavra de Deus? Como que eu tenho vivido? Será que o que eu creio condiz com o meu comportamento, com a minha forma de ser? Faça uma autoavaliação, peça a ajuda do Senhor, não bloqueie o seu coração. E tenha esperança que nessa tarde você possa sair diferente daí de onde você está, né? Eu gostaria de explicar o que é que isso significa. O que significa então, Cíntia? Eu não sei se eu estou difamando a palavra de Deus, porque eu não sei o que é que significa difamar a palavra de Deus. O que é que então significa isso? Literalmente, o texto diz para que a palavra de Deus não seja blasfemetai. Ou seja, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Observe a seriedade e a gravidade dessa expressão. A palavra blasfêmia em português é uma transliteração dessa palavra grega que aparece aqui, blasfemetai. Conseguiu aprender aí? É bem facinho, né? E o que é uma blasfêmia? Uma blasfêmia é uma afronta a algo sagrado. É um desrespeito a algo que é muito honrado e que nós devemos levar a sério. Normalmente dizemos que algo é uma blasfêmia quando se trata de uma difamação, por exemplo, um traje, uma afronta a algo, ou a alguém que é puro e que é santo, como, por exemplo, a pessoa bendita do nosso Deus. No Antigo Testamento, a blasfêmia era considerada um pecado tão odioso, essa é a expressão utilizada lá, que era penalizado, sabe com quê? Com a pena de morte. Eu não acredito. Era mesmo? Era. Não temos tempo para falar muito, mas eu gostaria aqui que você visse essa história que está registrada no livro de Levíticos, capítulo 24. Abra aí, por favor, a sua Bíblia, dos versos 10 ao 16. E vamos ler esse texto. Nos diz assim as Sagradas Escrituras. Apareceu, a partir do verso 10, apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizessem declaração pela boca do Senhor. E disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial. E todos os que o ouviram poram as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Apedrejará.
Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Porém, aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto, e toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, esse será morto. Vejam que seriedade é a gente levar em conta a palavra do Senhor e observar essa questão e compreender e entender para que eu e você, mulher, não venhamos a blasfemar contra a palavra de Deus. A blasfêmia, então, ela não é um pecado em si, mas é a classificação de alguma coisa errada que a pessoa fez. Percebeu, de acordo com o texto? Nesse caso aqui, foi o quê? Um filho rebelde, que talvez tivesse até sido influenciado pelo próprio pai, que não era israelita, era um egípcio, né? Que brigou com um homem, amaldiçoou ao seu Deus e disse impropérios contra o Deus de Israel. Uma reação que talvez você olhe e diga, mas só por isso? A sua blasfêmia lhe custou a vida. Esse tipo de comportamento Deus leva tão a sério que tirou-lhe a vida. E essa história revela, de fato, como era sério e continua sendo sério esse assunto. Aí talvez você possa dizer, ainda bem que ficou lá no Antigo Testamento, não é? Então, ficou lá, ó, debaixo da lei. Nós estamos no Novo, debaixo da graça. A Bíblia, ela se completa. Ela não se contradiz. Então, no Novo Testamento, para você que talvez ficou aí com essa pulguinha atrás da orelha, né? No Novo Testamento, a palavra blasfêmia também é empregada para descrever o ato de resistir. Resistir o quê? Resistir à verdade de Deus. Por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. E o que é que isso significa? Significa que é quando uma pessoa resiste à verdade do Senhor. Mesmo com todas as evidências sendo apresentadas, a pessoa vendo que tudo aquilo de fato está acontecendo, mas ela resiste à palavra do Senhor. Isso se torna uma blasfêmia. Os judeus, por exemplo, eles viram todos os sinais que Jesus fazia. Lembram? Trouxe aí a memória? Pois bem, mas eles continuavam incrédulos, continuavam duros, de acordo com a palavra do Senhor, e resistiam essa verdade que era tratada, que era dita, de forma que ficavam embrutecidos. E quando diziam alguma coisa, ainda diziam, é em nome do Beelzebu ali, esses sinais que o próprio Jesus fazia. Eu fico imaginando que não era muito fácil para Jesus conviver com aquele povo, né? E eu penso que também não é tão fácil nos dias de hoje. Paulo usa então essa palavra para descrever a sua vida pregressa, dizendo assim em 1 Timóteo capítulo 1, versos 12 e 13. Eu sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que noutro tempo eu era blasfemo, olha aqui a palavra, e perseguidor, e insolente, mas eu obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e também na incredulidade. Paulo era um judeu, não é? Muito zeloso pela palavra, criado aos pés de Gamaliel. Então, como é que ele declara que era um blasfemo, conforme a gente viu aqui? Porque ele resistiu essa palavra do Senhor Jesus, quando era revelado que havia um Messias prometido durante um tempo, e inclusive perseguiu e muito a igreja. A gente conhece a história, né? Como se fosse um terrorista da época. Era assim que vivia Paulo. Até que Jesus o fez cego, a gente conhece a história dele, não é? Lá no caminho de Damasco, e o converteu. Depois, por conta do nosso tempo, você pode ler, está registrado no livro de Atos, capítulo 9. Depois disso, então, depois dessa irresistível graça de Deus na vida de Paulo, esse chamado irresistível do Senhor até ele, nunca mais ele se tornou blasfemo, ou seja, nunca mais ele resistiu ao Senhor. Antes considerou todas as coisas como refúgio para poder ganhar de fato a Cristo Jesus. Todo o zelo sem discernimento que ele tinha, agora deu lugar a um correto entendimento acerca da pessoa do nosso Deus e também da sua palavra, ao ponto dele afirmar que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então observe que aqui, através dessa história também de Paulo, nós vemos que esse resistir à palavra de Deus
fez com que ele não deixasse, ou ele não continuasse a ser, então, um blasfemo de fato. Pois bem, vamos seguir mais um pouquinho aqui, porque quando Paulo declara, então, voltando agora lá para o texto de Tito, né? Quando ele declara aqui em Tito que a palavra de Deus não seja difamada, até aqui o que nós falamos foi o pano de fundo para que você compreendesse direitinho o que é que significa essa expressão aí, né, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí agora nós voltamos para o texto novamente. Quando Paulo declara aqui que a palavra de Deus não seja difamada, é que se as mulheres não se enquadrarem naquilo que Deus de fato determinou para mim e para você, querida mulher, isso se torna uma blasfêmia contra a palavra do Senhor. Isso é uma afronta à pessoa do nosso Salvador. Isso significa que é resistir a Deus e, consequentemente, viver em rebelião contra o próprio Deus. Então, você já parou para pensar o quanto que esse assunto é sério, o quanto que ele requer a sua atenção, e não apenas a sua atenção, mas a sua avaliação de como de fato você tem vivido. Mulheres que não buscarem viver conforme esse ensino bíblico, elas estarão simplesmente resistindo a Deus. Elas estão blasfemando a palavra de Deus. E essas mulheres, elas não são de caráter transformado pela pessoa de Cristo Jesus. Talvez não seja uma fala muito boa de se ouvir, mas é necessário a gente falar por conta da seriedade pelo qual o Senhor, de fato, nos traz nessa hora sobre esse assunto, né? Então, preste atenção, você, querida mulher, se você resistir a esse ensino, ao invés de se render ao Senhor, essa vai ser a pior decisão que você pode ter ou tomar na sua vida. Por quê? Porque revela que Cristo ainda não é o Senhor da sua vida, porque você não tem se sujeitado a Ele. Esse ensino é para que você, de fato, avalie que tipo de mulher você tem sido. Eu ainda não estou perguntando se você é cristã ou não. Observe que no decorrer do nosso conteúdo aqui, você vai poder aí pensar de onde você está, como é de fato que você está vivendo. Porque todas as mulheres cristãs, elas se sujeitam a Jesus, elas amam a Jesus e elas não querem trazer desonra nem rebeldia para o seu excelso nome. Então, se você anda vivendo assim, você precisa rever urgentemente, se arrepender e confessar os seus pecados ao Senhor. Porque nós podemos concluir que as pessoas que blasfemam contra Deus, elas não são apenas aquelas pessoas insensatas e incrédulas, que desandam a sua boca contra o próprio Deus ou contra tudo que é santo, mas também as mulheres que não se submetem a esse ensino aqui de Cristo. Porque talvez você pense que só o outro, né? Normalmente os nossos dedos, eles têm muito mais apontando para os outros do que para nós. E a gente nunca deve esquecer que quando a gente aponta um dedinho assim para o outro, me viu aí? Tem 4 giradinhos aqui para o meu lado. Então, muito cuidado com os seus conceitos, se eles não estiverem de acordo com a palavra do Senhor. Portanto, minha querida, eu quero conclamar a todas as mulheres que me assistem nesse momento, que reservaram esse tempinho, a colocar as suas vidas, de fato, diante de Deus e suplicar o favor divino, arrependendo-se dos seus pecados e assumindo verdadeiramente um compromisso com o Senhor, para que nós não venhamos a viver de qualquer forma, né? Mas para que as nossas atitudes jamais venham a blasfemar contra a pessoa do nosso Deus. Pelo contrário, queremos que Cristo Jesus seja glorificado através da minha vida, através da sua vida, na pessoa bendita da sua palavra. Hoje estamos então concluindo essa série de estudos aqui que fizemos nesse texto de Tito 2, a partir do 3 e 5, e eu gostaria de desafiar você agora a rever todos os pontos que estivemos estudando aqui, para que nós possamos sondar o nosso coração, nos arrependermos e nos enquadrarmos aquilo que prescreve a palavra de Deus, para que a nossa vida seja uma vida diferente. E não tem nenhuma de nós aqui que com certeza não tenha algo a mudar para melhor. Todas nós devemos suplicar ao Senhor a sua graça e pedir a Ele que faça de nós tudo aquilo que Ele deseja conforme esse texto, para que a palavra de Deus não seja difamada.
O tema, então, da nossa vida será, observe que nesse estudo aqui eu não falei o tema de hoje. Todas as outras vezes, se você é uma mulher atenciosa, você percebeu que eu chegava nessa frase. O tema de hoje, então, eu gostaria de enfatizar. O tema, então, da nossa vida, não é apenas o tema de hoje. Será mulheres que glorificam a Cristo e não mais mulheres que a difamam, que blasfemam a palavra de Deus, que vivem com seus achismos sem se enquadrar naquilo que o próprio Deus, que é criador de todo o universo, nos informou para que nós, como criaturas, pudéssemos nos enquadrar. Mulheres que vivem então para glorificar a Cristo são o quê? Primeiro, são mulheres maduras, certo? E não mulheres menininhas, birrentas, imaturas. Que tipo de mulher você tem sido? Observe que o texto começa dizendo, quanto às mulheres idosas semelhantemente. E nós já enfatizamos aqui em um dos textos só sobre isso, informando que essas mulheres idosas não necessariamente significa a idade, mas significa exatamente o comprometimento, o amadurecimento espiritual. Que tipo de mulher você é? Mulheres cristãs que querem ser maduras para ensinar as mais jovens que querem ser maduras e se apoiam mutuamente em outras também mulheres, né? Se a gente pegar o contexto da igreja, é assim que a gente vive, né? Umas ensinando as outras. Nós aprendemos através da vida de Noemi e Abigail. Então eu gostaria de perguntar para você, você é uma mulher madura ou você é uma mulher imatura? Uma menina birrenta, que tudo, passou por mim, não falou, estou de mal, né? Corta aqui, já ouviu isso? Mulheres maduras são mulheres que não blasfemam a palavra do Senhor, são mulheres que estão prontas para o serviço, são mulheres que têm a plena confiança no Senhor Jesus, são mulheres que servem de modelo para tantas outras mulheres, são mulheres que jamais vão criar amargura, sentimentos que não glorificam ao Senhor Jesus. Então, mulheres que de fato vivem para glorificar a Cristo, elas são mulheres maduras. Você tem sido uma mulher madura? Se até hoje você tem sido uma menina na fé, pare de meninice, cresça, busque ao Senhor, deixe essas coisas. Menina que fica com birra, né? Mulher madura, ela sabe fazer a própria comida, ela serve ao invés de ser servido, ela tem sempre conselho a dar, ela tem bondade, ela tem mansidão, ela tem domínio próprio. Ela sofre muitas vezes até mesmo perseguições por parte de outras, que invejam, que difamam, mas ela prossegue firmemente, olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Pois bem, vamos seguindo aqui o nosso texto. Mulheres que vivem para glorificar a Cristo são mulheres devotas. E não mulheres superficiais, que não têm nenhum tipo de piedade. Quando eu falo de piedade, e eu estou me reportando aqui, a expressão nessa série de estudos que nos diz que sejam sérias em seu proceder. E aí nós vimos através da vida de Ana, uma mulher de 84 anos, que poderia estar reclamando, não é? Da artrite, da artrose, do cansaço, da vida, dos fracassos. Não, você não vê Ana mencionando essas coisas. Se você tem uma idade já avançada, assim como Ana, a Bíblia diz que Ana amava ao Senhor, Ana adorava ao Senhor e Ana anunciava ao Senhor. Observe que mulher espetacular, de 84 anos aproximadamente, que tinha uma vida séria diante de Deus, que levava a sério a vida de oração e a vida de busca do conhecimento da palavra, que sempre estava na casa do Senhor. Que tipo de mulher você tem sido? Tem sido uma mulher piedosa, conforme as mulheres da Reforma? Quanto tempo você tem gastado em oração? A sua vida continua do mesmo jeito? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. É por isso que você está desse tamanho, porque você não está nem lendo a Bíblia e nem fazendo oração. No máximo você diz que faz oração, quando alguém pede oração no WhatsApp, você bota aquela mãozinha. Aí é mentira, você nem orou, aquilo ali não significa que você orou. Se você não orou, nem coloca aquele lá. Vamos seguir mais um pouquinho, porque ainda temos mais coisas bonitas pela frente, né?
Mulheres que vivem para a glória de Cristo são mulheres verdadeiras e não mulheres diabólicas. Observem aqui no texto, não sejam caluniadoras. Vimos através da vida de Jezabel, uma mulher totalmente maligna. Literalmente o texto significava diabolos, né? Que fazia falcatruas, mentiras, difamava. Você é desse tipo de mulher? Que não pode ouvir uma coisa que você já aumenta, telefone sem fio, se chegar até você, misericórdia. Ou então, aquela que está sempre compartilhando tudo sobre a vida dos outros, bolando planos malignos. Queridas, se você, mulher, quer ser uma mulher que vive para a glória de Cristo, você precisa ser uma mulher verdadeira. E uma mulher verdadeira tem a verdade do Senhor na sua língua. É uma mulher prudente, é uma mulher que canta salmos, é uma mulher que tem bons conselhos para dar, uma mulher que serve de exemplo para qualquer pessoa. As mais novas olham e dizem assim, quando eu crescer, eu quero ser como fulano. As mais idosas olham e também pedem conselhos, e uma ajuda a outra. Como tem sido o seu comportamento? Aqui no texto diz que nós não devemos ser caluniadoras. Depois você dá uma olhadinha lá no nosso estudo específico sobre Jezabel e veja inclusive o triste final da história da vida dela, colhendo o fruto daquela vida tão feia que passou nesse tempo que viveu aqui na terra. Mulheres que querem viver para glorificar a Cristo são mulheres livres do pecado e não mulheres dominadas por qualquer vício que seja. Observe que aqui no livro de Tito diz, não devemos ser escravizadas a muito vinho. Quais são os vícios que têm roubado o foco da sua vida? Às vezes não é o vinho, pode ser a mentira, pode ser o trabalho, pode ser a pornografia, pode ser a preguiça, pode ser tantas coisas. É tudo aquilo que rouba, que lhe escraviza. Nada deve lhe escravizar. Quando o Senhor Jesus nos liberta, nós passamos de fato a viver de forma livre. Foi assim que aconteceu com a vida de Raabe. Ela era uma prostituta, é bem verdade. Tem também um estudo que fala sobre ela aí na nossa playlist, você pode dar uma olhadinha lá. Mas a superabundante graça de Deus adentrou na vida e no lar daquela mulher e fez da vida dela. Ela chegou diante do Senhor do jeitinho que ela estava, mas ela não ficou do jeitinho que ela chegou. E é assim que acontece também com a minha vida e com você. Há esperança para você. Eu não sei quais são os vícios, as coisas que dominam o seu coração nos dias de hoje, não é? Mas eu quero dizer para você que nós não devemos ser escravizadas a nenhum tipo dessas coisas, mas devemos ser livres e alegres na pessoa de Jesus Cristo, para que sejamos de fato mulheres que glorificam ao Senhor. Mulheres que vivem para a glória de Deus são mulheres mestras do bem. E aí, para ser mestra, não dá para ser aluna. Ou você é mestra ou você é aluna, não é verdade? É uma mulher que, de fato, reporta uma maturidade espiritual, um comprometimento. Não são mulheres malignas, não são mulheres bruxas, digamos assim, né? Mulheres que estão sempre ali para ocasionar problema ou multiplicar problema. Mestras do bem, nós vimos através da vida da mulher de Provérbios 31. Nós temos um hino aqui do Rio Grandense que nos diz, sirvam nossas façanhas, façanha significa feitos, de modelo a toda a terra. Mulheres mestras do bem, elas servem de modelo para outras mulheres. Elas, quando são observadas pelo seu bom proceder, assim como a mulher de Provérbios 31, lá na sua casa, como cuidava dos seus filhos, como cuidava do seu esposo, como cuidava da administração financeira, como cuidava do trabalho secular, como cuidava das ordens dadas às suas servas, como tinha a economia para acudir ao necessitado, é um verdadeiro retrato da beleza de uma mulher que Deus deseja e que quer fazer de mim e de você uma mulher como essa, que de fato glorifica ao Senhor. Nós precisamos de mais mulheres mestras do bem. E você, querida, pode se tornar uma dessas mulheres, para que de fato você consiga dizer como Paulo, sejam minhas imitadoras como eu sou
de Cristo Jesus. Nossa família vai ser outra, nossa sociedade vai ser outra, quando nós tivermos mulheres mestras do bem em todos os âmbitos da nossa sociedade. Mulheres que vivem para glorificar a Cristo são mulheres que ensinam a outras mulheres. E não mulherinhas que sempre estão aprendendo, mas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. E aqui a gente precisa dizer que muitas vezes, não é? Passa-se tanto tempo dentro das próprias igrejas, mas não tem vida com o próprio Deus. Conhece até as nossas confissões de fé, o nosso catecismo maior de Westminster, o breve, enfim, tudo que se perguntar, nasceu dentro, cresceu, mas tem um comportamento que não condiz com as verdades do Senhor. Por que nós falamos isso? Porque aqui em Tito nos diz isso, ó, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. A gente precisa viver desta forma. Precisamos de mulheres que ensinam a outras mulheres. Como nos falta. Mas não ensina qualquer coisa, porque se você for pegar só o ensino em si, não é desse ensino que nós estamos falando do ensino das verdades do Senhor. E ensinar primeiramente através da vida. E aquilo que nós já temos de conhecimento teórico, que eles sirvam, né, na nossa prática como modelo de fato para todas as mulheres que querem viver para glorificar a Cristo. Mulheres que querem glorificar a Cristo devem ser mulheres que amam os seus esposos e não mulheres infiéis e adúlteras. Aí nós vemos aqui, ó, que é uma das instruções dessa série de estudos, lá no verso 4. As jovens recém-casadas a amarem ao marido, e nós aprendemos através de uma mulher chamada Gomer, que infelizmente era infiel ao seu marido, não serve de modelo para nós, mas que nos mostra também como muitas vezes nós não levamos a sério e não a nossa vida de piedade, nós também muitas vezes decepcionamos ao Senhor e o traímos e o vendemos, assim como Pedro, muito mais do que 3 vezes, né? E deixamos a desejar, apesar de já ter um certo conhecimento, já éramos para ser mestras, maduras, e ainda somos meninas na fé, fazendo inclusive, muitas vezes, com que outros se escandalizem com o nosso tipo de comportamento, o nosso tipo de fala, o tipo de vestimenta, o tipo que se publica em redes sociais. Inclusive, minha querida, muito cuidado. Não fique desabafando, contando a sua vida. Ai, fui, disse, falei. As redes sociais não foram feitas para isso. Quando você faz isso, você difama a palavra de Deus. É feio para você que se diz uma mulher cristã ficar com esse tipo de barraco, de fala com vocabulário tão baixo, procurando briga. Não é assim. Uma mulher que de fato quer viver para a glória de Deus não deve ser esse tipo de procedimento que deve ter, inclusive, nas redes sociais, né? Mulheres que querem glorificar a Deus também são mulheres que amam seus filhos. E não mulheres que criam seus filhos de qualquer jeito, sem disciplina. O Senhor nos ensina, os pais foram colocados para colocar disciplina na vida dos nossos filhos. Está um absurdo, está quase uma pandemia já. O tanto de pais que não disciplinam mais os seus filhos. As crianças já não sabem mais se comportar nem em casa, nem na escola, nem na igreja, nem no cinema, em qualquer ambiente. Aliás, se não sabe em casa, quanto mais lá fora, não é? Porque a gente leva para fora o que a gente costuma fazer em casa. Você que é mãe deve cuidar do seu filho conforme os preceitos da palavra de Deus, enquanto ainda são pequenos. Para que quando estiverem maiores, não se desviem do caminho do Senhor. Ensine as verdades do Senhor. E é nas verdades do Senhor nos diz que a gente precisa disciplinar. Precisa dizer não. Para que os filhos não vivam assim. Tudo que quer. É ele quem decide. Filhinho, quer esse, quer aquele, quer esse. Minha vida mudou totalmente. Porque quem dita a rotina agora da minha família é a criança. Que é isso, gente? É o contrário. Você tem a rotina, a criança se adequa, exceto se ela tiver algum probleminha neurológico, aí sim. Aí a gente vai buscar ajuda médica para que de fato tome medicação, para que de fato tenha algumas orientações. Nós não podemos viver, você que é mãe, com essa filholatria. Achando que tem uma bolsa aqui que envolve, ninguém pode dizer não, ninguém pode ensinar, ou até mesmo terceirizar. Você não deve terceirizar a educação do seu filho. O Senhor lhe deu como herança para você e o seu esposo educar nos caminhos do Senhor.
Pais, mães, muito cuidado com essa questão aqui. E amar ao filho não é dizer sim todas as vezes. Nós vamos dizer muito mais não do que sim. Porque nós vamos criar, educar os nossos filhos para que eles sejam bem-sucedidos no mundo. Vai chegar uma hora que eles não vão mais estar conosco. E eles precisam, inclusive, através das frustrações, observar, trazer crescimento para a vida deles. Porque senão, quando ele receber o primeiro não lá fora, aí ele entra em depressão, aí ele quer se matar, quer se suicidar, porque ele recebeu sim a vida inteira. Às vezes é com dor no coração, mas a gente precisa de mães firmes, que de fato amem os seus filhos e eduquem segundo o caminho do Senhor. Pois bem, seguindo aqui na nossa série de estudos, mulheres que vivem para glorificar a Deus são mulheres prudentes e não mulheres insensatas e tolas. A Bíblia aqui já nos diz aqui em Tito, começa aí no verso 5, capítulo 2, verso 5. Mulheres amarem aos seus maridos, aos seus filhos, e no verso 5, a serem sensatas, a serem prudentes. Aí nós vimos na vida de Abigail. Abigail foi um exemplo para nós, de mulher que era sensata, de uma mulher que era prudente, de uma mulher que mesmo diante da crise que foi instalada ali no cenário dela, ela pôde apaziguar com sabedoria, sem desespero, sem histeria, sem gritaria, mas com sabedoria, cônscia do que estava fazendo. E o plano foi apaziguar e ninguém morreu, porque a ordem do rei, de fato, era que tudo aquilo ali se acabasse. Você tem sido uma mulher prudente? Ou você tem sido uma mulher tola? Porque a Bíblia diz que a mulher sabe edificar. Mas a tola, com as próprias mãos, derruba, destrói, desfaz. Queira ser uma mulher que vive para a glória de Deus. E para isso você precisa ser prudente ou sensata, assim como Abigail foi. Mulheres que querem viver para a glória de Deus são mulheres santas, mulheres separadas, mulheres que não ficam convivendo com o pecado. O pecado deve ser um acidente, minha irmã, na sua vida, e não viver pecando. Ninguém capota o carro todos os dias. Se você capotar o carro todo dia, o problema está em você, que é motorista, não é verdade? Então o pecado deve ser um acidente na nossa vida. Nós não podemos ser mulheres profanas. Nós precisamos ser mulheres santas. E aqui nos fala sobre essas mulheres que são honestas. Lembram? São mulheres rágnas. São mulheres que vivem com honestidade. Nós aprendemos através da vida de Maria. Depois você dá uma olhadinha lá, a viver de forma honesta. Já estamos caminhando para o fim. Mulheres que querem viver para a glória de Deus são mulheres, dólar, tá lembrada? Não devemos abandonar, ainda que os ditames desse mundo digam, olha, vão fazer isso, vão fazer aquilo, deixa lá, esse trabalho não tem renda, isso é uma coisa infindável. Não, nós somos e devemos ser, aqui nos diz, boas donas de casa, para que não deixemos com que a palavra de Deus seja difamada. Quando nós nos tornamos boas donas de casa, não pode ser, né? Tem que ser boa, não pode ser mal. Nós não podemos deixar o nosso lar desassistido, para que a palavra de Deus não seja difamada. E aí nós vimos também, através da mulher de Provérbios 31, como aquela mulher dava um olé em você e em mim. Naquele tempo que não tinha celular, não tinha passagem aérea, não tinha fogão elétrico, muito menos uma panela de pressão elétrica. Imagina, se aquela mulher tivesse tudo que a gente tem, nos dias de hoje, ao invés dela estar murmurando igual você está aí, reclamando de todo o conforto que o Senhor te deu, ela estava anos-luz à frente, fazendo muito mais coisa do que eu e você, certamente, né? Mulheres que querem viver para a glória de Deus são mulheres também bondosas. E aí vimos através da mulher sunamita, a forma maravilhosa como ela conduziu, aquele olhar atento de observar um homem de Deus que passava por ali, e ela não tomou a frente fazendo as coisas, porque meu marido não enxerga, pelo contrário, ela conversou com o esposo, olha, eu estava pensando da gente fazer um lugar, um quartinho, colocar uma cadeira, para ele colocar a Bíblia dele, né? Quando ele vier cansado, poder dormir, ter uma alimentação fresquinha, o que é que você acha, amor? Olha que coisa linda como essa mulher sunamita nos ensina, não é? Era uma mulher bondosa, era uma mulher que estava vendo
além das suas próprias necessidades. Ou você é uma mulher que só enxerga o seu próprio umbigo. Querida, tem mais mulher além de você na vida. Tem mais pessoas além de você na vida. Se você só consegue olhar para você e para os seus ali, o seu esposo, os seus filhos, e isso é bom, mas a Bíblia diz, alarga para você, eu deixo esse versículo, alarga a sua tenda, estica bem os toldos, cabe mais pessoas na sua vida. Tem mais pessoas que você precisa ajudar, que você precisa observar, às vezes tão perto de você, e você está tão preocupada consigo mesma, achando que é só você que vive nesse mundo, que você não tem nem tempo para observar as necessidades, muitas vezes de um vizinho, de um familiar seu, dentro da sua própria igreja, uma avó que está mais distante, enfim, tantas outras pessoas e exemplos que nós poderíamos dar aqui. Mas vamos seguir aqui, porque como são muitos estudos, né, e essa série ela vai longe, né? A mulher que quer glorificar a Deus é uma mulher que é sujeita ao marido, e não mulheres insubmissas, mulheres que dão voz para essa ideologia vã chamada feminismo, né? Mas são mulheres que já compreenderam que nós não somos menores do que o esposo. Nenhum momento a palavra de Deus nos mostra isso. E a Bíblia não é machista também. O que nós estamos falando aqui é de papéis. Cada um tem o seu papel. E quando nós não nos tornamos sujeitas ao nosso marido, assim como a vida de Sara, que serve de exemplo para nós ou eu e você blasfemamos contra a palavra de Deus. Então você precisa rever os seus conceitos. É bem verdade que existem casos, por exemplo, se você apanha do seu marido, né? Se você é espancada por ele, tem um conselho para você, denuncie ele para a delegacia. Isso não é sujeição. A mulher em nenhum momento é colocada como capacho na Bíblia. Observe, se ele lhe distrata, se ele lhe agride verbalmente, se ele lhe machuca fisicamente, não é disso que nós estamos falando. Estou falando de competição, entende? De querer não saber onde é o seu lugar. Se você passa por algum tipo desse de constrangimento ou até mesmo de violência doméstica, aliás, nesse tempo de pandemia, o que tem aumentado de violência doméstica não está nem um pouquinho pequeno. Os números têm aumentado gigantescamente. Se você faz parte desse tipo de mulher, busque a Deus, ore ao Senhor, você não vai estar sendo malvada se você fizer uma denúncia, você precisa de ajuda, busque ajuda, tá? Não continue assim, porque você está em risco, minha querida mulher. Não coloque em risco a sua vida, nem a vida dos seus filhos. Não é nesse sentido que eu estou falando de sujeitar-se ao marido, mas depois você dá uma olhadinha lá também no nosso estudo. Então, as mulheres que glorificam a Cristo são aquelas que não difamam a palavra de Deus. Para que a palavra de Deus não seja difamada, esta mulher que glorifica a Cristo deve ser você, deve ser eu. Observe que há esperança para nós. O que é que eu faço então, Cíntia, para não difamar, né? Conforme aqui nos diz aqui, ó, para não difamar a palavra de Deus. Siga essa série que nós podemos colocar como uma exposição bíblica aqui, para que de fato você seja uma mulher que glorifica a Cristo e que jamais, através da minha vida e da sua vida, nós venhamos a blasfemar ou a difamar a palavra de Deus. Nós gostaríamos então de agradecer a todas vocês que puderam estar conosco nessa hora, não é? Dizer que é uma satisfação grande. Encerramos aqui essa série de estudos e nós queremos deixar o nosso abraço para todas aquelas que de fato estão nos ouvindo. E antes disso eu gostaria de fazer uma oração para que nós pudéssemos agradecer a Deus por esse precioso tempo de fato, não é? Vamos orar? Senhor, nos ajuda, Pai, como mulheres, a não difamarmos a Tua palavra. A palavra de Deus, ela deve ser encravada no nosso coração e nós queremos glorificar o Teu nome, por isso nós não queremos difamá-la, nós não queremos blasfemá-la. Nos ajuda, Senhor, conforme vimos nessa série de estudos da Tua preciosa palavra, nos ajuda, porque não podemos sozinhas, a sermos mulheres de fato, conforme o preceito bíblico
aqui, segundo esse livro de Tito, capítulo 2. Muito obrigada por esse tempo tão oportuno. Muito obrigada porque o Senhor nos traz esperança de sermos mulheres que possam glorificar o Teu nome apesar de nós. Esta é a nossa oração que nós te fazemos nessa hora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos então deixar o nosso abraço aqui, o nosso abraço a todos vocês que estão nos ouvindo nessa hora, nosso abraço à nossa amada Bahia, e são muitas as cidades que nos ouvem nessa hora, que deixam um recadinho aí no nosso chat, né? O nosso abraço às nossas queridas mulheres de São Paulo, de forma muito especial, abraço para você, Kênia, minha querida irmã. Se Deus quiser, dentro em breve você vai estar melhor, não é? Minha irmã está acometida aí com Covid-19, mas o nosso Deus é contigo, Kênia. Dentro em breve você vai estar totalmente recuperada para a glória dele. Queremos deixar o nosso abraço para as mulheres de Manaus, queremos deixar o nosso abraço para as mulheres do Rio Grande do Sul, que são muitas cidades aqui, não vai nos dar tempo aqui de mencionar todos os nomes, mas queremos deixar também o nosso abraço para Ponta Grossa, para Rondônia, Porto Velho, Fortaleza aí no Ceará, Piauí, Teresina, também o nosso grande abraço, as meninas de Pissarreira que estão sempre nos ouvindo, né? João Pessoa, a Eliane, Paraíba também. Nós temos ainda aqui as mulheres do Rio de Janeiro, que sempre deixam um recadinho aí no nosso chat, né? Informando inclusive as cidades. Nós deixamos também o nosso abraço para as meninas, as mulheres aí do Paraná, norte do Paraná, tem a Ligimar aí em Rolândia, Santa Catarina, Itajaí, temos a Dulce, temos a Tânia, temos várias outras mulheres que sempre estão nos acompanhando, junto com outras mulheres também. As mulheres mineiras, o nosso querido abraço, deixamos a vocês também. Poços de Caldas, né? Goiás, Recife, Espírito Santo, Maranhão e Cuiabá. Que o Senhor Jesus nos ajude, nos abençoe, para que de fato nós sejamos mulheres conforme o coração dele, mulheres que jamais venhamos a blasfemar ou a difamar a palavra de Deus. Pois bem, você gostaria então de saber o resultado? Nós recebemos alguns recados aqui pelo chat e por outras redes também sociais. Gostaríamos de dizer que nós vamos continuar os nossos estudos. Eba! Semana que vem, então, nós começaremos uma nova série. Não perca, eu não vou lhe falar agora qual vai ser, mas não perca. Até a próxima semana, se o Senhor assim nos permitir, com a próxima série de estudos, Mulheres Ensinando Mulheres. Um grande abraço a todas. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei, pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti, Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, Pai. Eu peço
ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu Rei. Pois não há sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar o coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei chegar, e por isso eu peço socorro a Ti. Senhor, segura minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado Teu, na Tua casa, Pai.